Muito bem, estamos aqui de volta para agora comentar no livro do profeta Ageu, esses 2 capítulos, 38 versos, o segundo livro menor do Antigo Testamento, também faz parte do livro dos profetas menores, sendo o 10º livro dos profetas menores, e ele é o 37º livro do nosso Antigo Testamento, na ordem canônica em que se encontra. Ageu, apesar de ser um pequeno livro, como alguns dizem, um pequeno fragmento, mas tem uma mensagem maravilhosa para nós hoje, para estabelecer prioridades corretas, colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Ageu repreende o povo por causa de sua inércia e exorta a reedificar o templo. Nós vamos ver nesse livro, de apenas 38 versos, que a expressão "assim diz o Senhor dos Exércitos" e outras semelhantes ocorre cerca de 29 vezes. Em 2 versos, o Ageu 2:4 e Ageu 2:23, essa expressão ocorre 3 vezes em cada verso. Só nesses 2 versos, 2:4, 3 vezes aparece. Ageu 2:3, 3 vezes aparece, são 6 vezes. O profeta, com isso, queria expressar claramente que Deus estava falando com o seu povo. Não era a sua palavra, mas a palavra do Senhor. Assim, a sua profecia e suas mensagens eram oráculos que vinham do próprio coração do Senhor. Deus estava enfatizando sua sublime vontade de ter sua casa terminada, a fim de que pudesse tornar o seu merecido lugar. Sua glória retornaria à sua casa. A outra importância disso é que Deus está falando com eles pela primeira vez depois do exílio. O Senhor agora queria habitar no meio do seu povo. O pessoal que retornara abandonou o trabalho do templo para começar a se dedicar a construir e reparar suas próprias casas. Ageu 1:4. O resultado foi que a lavoura agora estava morrendo, a economia estava ruim, o vestuário não era apropriado para as condições clínicas da época, eles se punham a roupa, mas não se aqueciam. Enfim, o povo vivia em aperto porque se esquecera do seu dever principal da casa de Deus. Ageu, portanto, lhes admoesta, dizendo que chegou o tempo oportuno de reiniciar a obra que eles tinham abandonado. E Deus, pelo seu porta-voz, dirigiu a palavra principalmente aos 2 líderes do povo, a Zorobabel, o governador, e a Josué, que eram os líderes naqueles dias. Nós vemos a precisão também da mensagem de Ageu no capítulo 1, verso 1. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês. Está vendo? Precisão. Deus acompanhou o 1º ano do rei Dario e esperou que viesse 2º para enviar uma mensagem a Israel. Era o 2º ano do rei Dario e era o 6º mês. Deus esperou que passasse a metade do ano para que a mensagem fosse enviada exatamente no tempo certo. No ano era o 2º, o mês era o 6º, mas o dia era o 1º do dia. Aqui é uma linda alegoria. Deus falando no 1º dia, lembra o 1º dia da criação, que haja luz, não é? E a palavra Deus é luz, essa é a alegoria. O governador, a palavra foi dirigida a Zorobabel, filho de Satiel, que era príncipe de Judá, governador, e Josué, filho de Josadá, que era o sumo sacerdote. Aqui nós vemos que a palavra é dirigida à autoridade política, ao príncipe de Judá, o governador, e ao sumo sacerdote, a autoridade espiritual. A soberania de Deus alcança, então, todos os limites, que é a autoridade política, que é a autoridade espiritual. Vamos ver Ageu 1, 7 a 11 também. O povo, no 1º capítulo, é convidado a pensar no que aconteceu no passado,
2 vezes a frase considerai os vossos caminhos ou vosso passado também é mencionado nesse primeiro capítulo, no verso 5 e no verso de número 7. Os resultados não foram bons. Sua rebeldia lhe causou muita dor e sofrimento no passado. Ao relembrar isso, Deus está procurando abrir os olhos do povo através de Ageu, mostrando o perigo que eles estão correndo de se colocar outra vez sobre a ira julgadora de Deus. A consequência da sua falta de fé para continuar na reedificação do templo foi uma seca que veio sobre a terra. Não chovia em Judá, tanto nas planícies e nas baixas, como nas montanhas. O Senhor lhes diz, então, que lancem mão às obras, que subam aos montes, que busquem madeira, busquem materiais e edifiquem a sua casa. Então, a bênção do alto viria, tanto material quanto espiritual. Voltariam a ter lugar no meio da terra e dos seus habitantes. A reação do povo, Ageu 1, 2 a 15. Encontramos vários verbos nesse trecho que indica que a resposta de Judá à mensagem de Ageu foi positiva. Diz, ele temeu diante de Deus, ao que dizer, começou a adorar o Senhor de modo sério. Também atendeu ao apelo e pôs-se a trabalhar no templo. Isso revela obediência e propósito e uma renovada consagração da sua parte. Os seus líderes, Zorobabel e Josué, despertaram o seu espírito, organizaram o povo, que também fora animado a reiniciar a obra tão necessária. 24 dias após a primeira exortação, a demonstração de Ageu, o povo voltou ao trabalho que tinha abandonado há 14 anos. 14 anos de abandono, agora eles voltaram ao trabalho. Vamos então meditar nesse primeiro capítulo, né? E nós vemos também em Ageu 1:6 uma radiografia de uma grande crise, os 7 fracassos de Israel. Ele declara que tem semeado pouco, recolhido pouco. Comeis, não vos fartais, bebeis, não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário mete num saco furado. Esperasse muito, mas veio a ser pouco. Quando trouxesse um pouco para casa, eu o dissipei. 7 ações aqui. As razões do fracasso, por causa da minha casa, que está em ruínas. Enquanto correis cada um de vós a sua própria casa, se preocupavam mais com as suas casas do que casa de Deus. Por isso os céus por cima vos retêm o orvalho e a terra retém os seus frutos. A receita de Deus para cessação da crise: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. A garantia de vitória: dela me deitarei, serei glorificado. Quando Deus é glorificado, Ele abençoa nossas casas, nossas herdades, nosso trabalho. Ageu repreende o povo por causa de sua inércia e exorta a reedificar o templo. No ano 2º do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, nós vimos aqui que corresponde ao primeiro de Elu, exatamente a 29 de agosto do ano 520 a.C., veio a palavra do Senhor. O nome Senhor aparece 35 vezes nesses 38 versos. Veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu. Seu nome significa festivo, minha festa. A Zorobabel, filho de Seatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos aparece 14 vezes no livro. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Era o povo que dizia isso, ainda não veio o tempo. 14 anos a casa estava parada
E a conversa do povo é: ainda não veio o tempo, ainda não veio o tempo. Sempre procrastinando, deixa para amanhã. Não chegou a hora, não chegou a hora. É pessoas que são assim: não, ainda não veio o tempo, ainda não veio o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas. Não era o tempo para a casa do Senhor, mas era tempo para eles ficarem lá na casa deles estucada. E a esta casa há de ficar deserta. Quer dizer, é tempo de vocês estarem na vossa casa, mas não é tempo de estar na casa do Senhor. Como hoje, muitos querem só ficar em casa. Muitos adoraram esse decreto: fica em casa. Assim, quando diz: como é que nós vamos para o templo? Não, mandou ficar em casa, não é? É tempo de ficar nas vossas casas, mas não é tempo de buscar o Senhor. E esta casa há de ficar deserta. Muitas vezes a casa de Deus está deserta porque está todo mundo ficando em casa. E essa casa há de ficar deserta. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Sabe, é muito difícil nós aplicarmos o coração aos nossos caminhos. Aplicai o coração aos vossos caminhos. Vamos lá, olha o que Deus vai mostrar para eles. Semeais muito e recolheis pouco. Estavam trabalhando muito, mas o resultado era pouco. Comeis, mas não vos fartais. Comiam, mas não se saciavam. Como tem gente que abre a geladeira: olha, está cheia. Fecha e não come nada. Por quê? Porque não tem vontade de comer nada. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Bebiam até, não é? Podiam beber até o vinho deles, mas não se saciavam, a água. Mas não matava a sede. Vestivos, mas ninguém se aquece. A roupa era inapropriada. E o que recebe salário, recebe num saquetel furado. Parece que punha o salário e desaparecia, não via. Parece alguns que estão há um mês do bankruptcy, né? Porque todo mês entra salário, sai, entra salário, sai, entra salário, sai. Se ficar sem emprego, pronto, está quebrado no próximo mês. Precisa pedir emprestado. O salário vem por um saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração ao vosso caminho. Né? Lembrando o que aconteceu no passado: aplica o coração ao vosso caminho. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei. Veio a ordem: sobe ao monte, vão lá, corte a madeira e comece a trabalhar, e edificai minha casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Quando nós fazemos as coisas para Deus, o nome de Deus é glorificado. Quando fazemos para nós, é só para nós. Deus não é glorificado nas nossas vidas se nós só estamos preocupados em fazer com a nossa casa e nada para a casa de Deus. Mas quando nos preocupamos com a casa de Deus, Deus é glorificado. Olhasse para muito, eles cobiçavam, olhasse para muito, mas eis que alcançasseis pouco. E esse pouco, quando o trouxerdes para casa, eu assoprarei. O Senhor dizia: esse pouco aí que vocês vão trazer, sabe o que eu vou fazer? Ó, assoprar e vai desaparecer. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa. Abandona a casa de Deus, depois não sobra nada na sua, come, não sacia, não é? Bebe, mas não há saciação, veste, mas não se aquece, vai passar um frio à noite, e quando trouxer aí, ó, esse pouco, Deus assopra. Por quê? Por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa, só se preocupa com a sua casa, só com o seu bem-estar, e a casa de Deus? A casa de Deus não precisa, vai ver o resultado. Por isso, retém os céus o seu orvalho. Tá vendo? É por isso que estava seca. Você quer a janela do céu aberta, mas não é fiel em trazer o seu dízimo, como é que a janela vai se abrir? Aí depois é amaldiçoado e não sabe por quê, não é? Então, olha só, por isso, retém os céus o seu orvalho
e a terra retém os seus frutos. Não estava rendendo, não é? Trabalha, trabalha, mas não rende. Por quê? Abandonou a casa de Deus. E fiz vir a seca sobre a terra. Está vendo? Deus mandou a palavra na hora certa. Veio a seca, plantavam, não colhiam, não é? A roupa não era suficiente, bebiam, mas não saciava, veio a seca, até a água começou a faltar. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite. Já não tinha azeite, não tinha mais vinho, o trigo era pouco, e sobre a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre o trabalho das mãos. Faltou o trigo, faltou o pão. Faltou o mosto, faltou o vinho. Faltou a azeitona, faltou o azeite. E sobre a terra que produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Não estava rendendo nada a seca, porque abandonaram a casa de Deus. Então, aqui é o ponto. Então ouviu Zorobabel, filho de Seatiel, e Josué, filho de Josadaque, as duas autoridades, o príncipe do povo, que era o governador, e o sumo sacerdote ouviram. Então ouviu, ainda bem que ouviram. E todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado. E temeu, é isso que Deus quer, que nós ouçamos a sua palavra e temamos. Temer é ter respeito para obedecer. E temeu o povo diante do Senhor. Eles já viram que tinham sido destruídos sua cidade porque não ouviram antes, mas agora ouviram e temeram diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor. Paulo também diz que nós somos embaixadores de Cristo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. Não é? Então Ageu, o embaixador do Senhor, aquele que leva a palavra do Senhor, o Evangelho, é um embaixador. Não é embaixador do Brasil, não é? Que hoje não tem muita moral, ou embaixador de qualquer outra nação, até dos Estados Unidos. Mas o bom é ser embaixador do céu, embaixador do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor. O embaixador do Senhor está preocupado em transmitir a palavra do Senhor, não a sua própria. É uma coisa mais fácil desperdiçar tempo em cima de um púlpito é falando tuas ideias e tua mensagem, tua história, e não a palavra do Senhor. E o Senhor, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Já que o povo temeu, já que o povo ia se apressar a lançar mão às obras, aí Deus disse: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor, foi o Senhor, verso 14, levantou o espírito de Zorobabel. Parece que Zorobabel estava junto com o povo, desanimado. Precisava ser levantado o espírito, não é? Quando vem a palavra de Deus, levanta o nosso espírito, não é? Nos leva a buscar Deus. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Seatiel, príncipe de Judá. Esse príncipe aqui estava com o espírito embaixo. E o espírito de Josué, o sumo sacerdote, também estava lá desanimado. Filho de Josadaque, sumo sacerdote. E o espírito do resto, todo o povo, levantou o Senhor. O espírito dos líderes, do líder príncipe, autoridade política, do líder espiritual, sumo sacerdote, e o resto, todo o povo, o Senhor levantou o espírito, vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. 24 dias depois, lançaram-se mãos. E diz aqui, ó, que era 24 dias depois, verso 15, ao 24º dia do 6º mês. Veio a palavra do Senhor no primeiro dia, mas eles ainda demoraram uns 23, ao 24º, moveram, no 2º ano do rei Dario. Então, eu gosto da cronologia desse livro. A palavra veio no primeiro dia.
Eles ainda ficaram uns 23 dias para lá, para cá, até o Senhor levantar o ânimo, e aí passaram a fazer a obra do Senhor. Vamos para a segunda mensagem, do verso capítulo 2 agora. Nós vamos ter a segunda mensagem, são 4. Nós vamos ter a segunda mensagem no capítulo 2, verso 1. A primeira foi no primeiro capítulo, não é? Deus falou, 23 dias tomaram ação. Se eles não tomassem ação, acho que nem a segunda mensagem vinha. Mas como tomaram ação, agora vai vir uma segunda mensagem no 7º mês, não é? Lançaram mãos às obras, aí vem a motivação. Ageu 2, 1 a 9. Começar o trabalho é uma coisa, agora continuar é outra. Ageu não parou de pregar. Assim que Judá se animou, pôs a mão no arado, começou a trabalhar, ele também continuou a profetizar, procurando agora incentivar o povo a terminar o templo. Muita gente quer ouvir a palavra de Deus, mas ouve, mas não faz nada. Aí fala de novo, Senhor, fala de novo. Não, faz o que você da primeira mensagem. Conforme eles começaram a trabalhar, aí veio a segunda mensagem, não é? A segunda mensagem é de encorajamento, de motivação, sede fortes. Sua segunda mensagem veio mais ou menos um mês depois do povo iniciar a obra. Aparentemente, alguns estavam pensando na opulência do primeiro templo, estavam lá trabalhando, e aqueles mais antigos lembravam daquele primeiro templo, a grandeza, lembrava dos dias de Salomão, de todas as festividades, cerimônias, né, do primeiro templo que Salomão construiu e que marcaram a inauguração daquela primeira casa com grande gozo e demonstração. Agora, ao contemplar a edificação da segunda, notaram que esse templo iria ser menor, menos elegante, não teria tanto ouro como na primeira. Conforme o Talmud, a arca, o fogo sagrado, o Shekinah, não se via ainda nessa segunda casa do Senhor. Por isso, certas pessoas começaram a pensar, será que vale a pena prosseguir? É possivelmente o desânimo voltou a atormentá-los. Mas agora, Ageu levanta a sua voz e declara a Zorobabel e a Josué e ao povo, ser forte, olha aí a mensagem de novo, mesma mensagem para Josué, ser forte e corajoso, ser forte, em outras palavras, ânimo, coragem, tem que ter bom ânimo, não é? Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se vence o desânimo ou a aflição com bom ânimo, ânimo, coragem, não olhe para trás, mas sim para frente. Jesus também disse que lança a mão no arado, não olhe para trás, olhe para frente e continue a trabalhar. O profeta lembrou ao povo que o Senhor estava com eles, que a sua aliança era com eles quando saíram do Egito e ainda estava em vigor. Seu espírito não tinha se transferido para outro povo, mas continuava no meio deles. Enfim, não precisavam se preocupar, pois o Deus que fez grandes prodígios iria fazer maravilhas, até maior nessa nova casa, ainda que parecia pequena. Há várias referências no Antigo Testamento que se relacionam muito bem com esse trecho. Não temais, Êxodo 14, 13. O Senhor é convosco, não temais, Números 14, 9. Sede fortes e corajosos, não temais, Deuteronômio 31, 6. Não temas, Josué 8, 1, Josué 1, 5, 6. Esforça-te, tem bom ânimo, 8. Não podemos esquecer também do clássico trecho pentecostal, no livro do companheiro de Ageu, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor do Exército. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina. Zacarias 4, 6 e 7, né? Zacarias, o grande companheiro de Ageu, que diz que não é por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Quem és tu, ó grande monte?
diante de Zorobabel serás uma campina. A glória da segunda casa será maior. O Senhor diz a Judá que a terra, o céu, o mar e as nações serão abaladas. Ageu 2, 6 e 7. Muitos veem isso como um juízo de Deus. Terra, céu, mar, todos abalados. Toda essa agitação assinalará a volta do Messias. Ele chegará e será um espetáculo sem igual. Os povos e toda a natureza se manifestarão jubilosamente diante da vinda do Messias. Deus exclama que os tesouros da terra lhe pertencem. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, ou seja, o Deus de toda a provisão. O povo provavelmente estava entristecido, porque era pobre, não tinha condições de adornar o templo como antigamente, mas o Senhor lembra que as riquezas da terra lhe pertencem. O esplendor futuro de sua casa será muito impressionante, pois não somente será um belo templo e de bom grado aos seus olhos, mas principalmente brilhará com a glória de Deus que a enchará. Esse templo ficou bonito. 19 anos antes de Cristo, Herodes o Grande, para ganhar o favor dos judeus, começou uma reforma que durou 46 anos, de acordo com João capítulo 2. Quando Jesus disse, derrubar esse templo em 3 dias, o reedifico, eles disseram 46 anos, mas começou no ano 19, 46 anos, correspondia ao ano 26 daquela era. Os discípulos disseram a Jesus, mestre, vê que grandes pedras. Havia pedras que pesavam 400 toneladas e uma nunca era igual à outra no segundo templo. Mas a glória não estava nas pedras, a glória estava na pedra angular, que é Cristo, que chegou ali naquele templo. Ao transmitir essas palavras, que o templo se encheria da glória, das palavras a Judá, Ageu procura mostrar que a real beleza do templo será a presença do Senhor. A glória que se envelhecia seria maior do que aquela primeira casa, Ageu 2:9. E também gozarão de paz em Jerusalém, onde antes existia lutas, guerras, opressão dos seus inimigos, agora a doce paz reinará na santa cidade. Portanto, a casa seja um corpo humano, um lar, uma igreja que é consagrada ao Senhor, está cheia da glória de Deus e da sua paz. Não é? Diz Deus que daria paz nesse lugar. Vamos então à segunda mensagem, capítulo 2, verso 1 a 9. No 7º mês, ao 21º do mês. Note que a primeira mensagem veio no 6º mês, no primeiro dia. No capítulo 1, verso 15, ao 24º dia do 6º mês, isso quer dizer 23 dias depois, eles começaram a obra, não é? Começaram a obra. Aí no 7º mês, ao 21º do mês, ou seja, quase um mês que eles estavam trabalhando, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, note que Ageu não fala só para encorajar, era a palavra que veio. No 7º mês, no 21º do mês, fala agora Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá. A palavra é sempre dirigida ao governador, ao príncipe, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e ao resto do povo. Primeiro é dirigida aos líderes, depois ao resto do povo, dizendo, quem há entre vós que tenha ficado, viu essa casa na sua primeira glória? Tinha alguns anciões ali que tinham ficado, esses anciões já tinham mais de 70 anos, e que viu a casa na sua primeira glória. E como a vedes agora? Agora era pequena, não é? Estava diferente daquele grande templo que Salomão havia construído com muitos recursos que Davi juntou, ouro e prata, muita madeira que foi trazida pelo rei de Tiro para a construção, não é? Muitos homens construindo. Quem ficou de vós que viu essa primeira glória, aquela glória, a casa gloriosa? E como a vedes agora? Agora estava
iniciando, o povo pobre, dando o que podia, cortando a madeira. Não é esta como nada em vossos olhos? Agora disseram, mas é como nada essa casa comparada com aquela. Comparada com aquela, diz Ageu 2:3. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforçai-vos, a palavra esforça aparece 3 vezes aqui. Esforça Zorobabel, esforça Josué, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai. Olha, é preciso se esforçar e trabalhar para ver o resultado, mas trabalhar na casa de Deus, não é? E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos está falando a eles. Só nesse verso 4, não sei se você notou, diz o Senhor, aparece 3 vezes, 2:4. Esforça, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça, Josué, filho de Josadaque, esforçai todo o povo da terra, diz o Senhor, 2ª vez. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Só aqui, 3 vezes diz o Senhor. E segundo a palavra que concertei convosco, quando saísse do Egito, está lembrando do concerto de Deus no Sinai, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. O espírito habitava, diz quando o espírito estava em Moisés, que saiu de Moisés, veio 70 anciões. Então, assim, do mesmo concerto, o espírito, tudo é pelo espírito, como o companheiro de Ageu vai dizer em Zacarias 4:6-7, não é por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. O meu espírito habitarei no meio de vós, não temais. O espírito já tinha sido levantado de Zorobabel, de Josué, todo o povo, não é? Agora, o espírito habitará no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Deus ia abalar toda a terra, iria tremer com a vinda do Messias. E farei tremer todas as nações. E aqui, olha a promessa da vinda dele. E virá o desejado de todas as nações. Ageu 2:7, verso maravilhoso. Virá o desejado de todas as nações. O desejado de todas as nações é o Messias. E encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. O desejado das nações, o Messias virá, que pode tratar da segunda vinda de Cristo, assim como na primeira ele esteve no templo e profetizou a destruição do templo por causa da rejeição deles, do Messias, mas ele vai voltar e a glória da casa ainda será maior. Talvez o templo que Ezequiel viu no capítulo 47, 48. Assista o nosso comentário, Ezequiel 47, 48. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Quantas vezes está anotando? Diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor. 29 vezes o Senhor fala. Nós vemos aqui, não é, nesse texto, até o verso 9, e a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Nós vemos aqui várias glórias, não é? Primeiro, a glória da presença do Senhor, verso 4. Segundo, a glória da palavra do Senhor, verso 5. Terceiro, a glória do Espírito do Senhor, verso 5. Quarto ainda, a glória do refúgio do Senhor, verso 6. Quinto, a glória do poder do Senhor que fará tremer as nações e virá o desejado, verso de número 7. Depois, a glória do conhecimento do Senhor, não é? Verso de número 8. A glória também da provisão do Senhor, verso 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz
diz Senhor dos Exércitos, não é? E no verso 9, a glória da paz que procede, e a glória dessa última casa será maior que a primeira, diz o Senhor, e darei nesse lugar a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Uma mensagem curta, 9 versos, mas poderosa, refatando a glória do Senhor. A glória do Senhor é um dos temas do livro de Ageu. Vamos agora para a terceira mensagem do livro de Ageu, verso 10 a 19. Terceira mensagem. A terceira mensagem de Ageu salienta a importância da santidade. O profeta avisa ao povo que Deus não tolera a imundície e que é mister estar puro diante dele, pois só assim o Senhor poderá abençoá-los. Ageu 2, 10 a 14. A nação imunda. As perguntas de Ageu nesse verso são feitas aos sacerdotes. Eles que conheciam a lei mosaica poderiam respondê-las. O assunto da primeira pergunta foi a possibilidade de a carne santa ou a carne separada para sacrifício transferir a sua santidade a outro objeto ao tocá-lo. Os sacerdotes responderam negativamente, não. A segunda pergunta tinha a ver com a impureza. Se alguém ficasse impuro por ter tocado em corpo morto, se esse passaria sua impureza a outro objeto, tocando nele. Dessa vez, os sacerdotes respondem que sim, ficará imundo. Coisa interessante. O santo não purificava o imundo, mas o imundo deixava o santo imundo. Ageu, em seguida, passa a mostrar que Judá é uma nação imunda e sua impureza, que agora dominava, era resultado dos seus contatos e amizades com nações pagãs. Por terem se misturado com povos ímpios ao seu redor e depois passar muitos anos na Babilônia, absorver a parte de sua cultura, seus costumes e práticas, e seria quase impossível não mudar pelo menos um pouco quanto à sua conduta. Depois de tanto tempo em uma terra estranha, portanto, o povo estava contaminado e seus trabalhos, suas ofertas ao Senhor eram imundos. Havia 16 anos que voltaram do cativeiro, mas os males da vida velha ainda prevaleciam neles. Isso também incentiva eles a continuar se purificando, buscando a santidade. Não é que uma coisa imunda tinha que levar tempo para se purificar. E aí ele diz, considerai tudo o que está acontecendo. Ageu 2, 15 a 17. O profeta sugere que o povo faça um retrospecto e olhe com muita atenção para os dias em que voltou do cativeiro antes de iniciar qualquer obra no templo. Ageu leva Judá a pensar na ocasião quando começaram a se estabelecer na terra outra vez. Não havia muita comida, pestes enchiam os campos da lavoura, o povo vivia uma vida miserável na pobreza, tinham retornado à sua terra de mãos praticamente vazias. Cuidou dos campos para colher seus frutos, mas se esqueceu de consagrar seus esforços ao Senhor. Tentou recomeçar uma nova vida em Judá, sem primeiro buscar a Deus e conhecer a sua vontade quanto à sua vida. Sofreu as consequências dessa atitude soberba e suas lavouras foram destruídas. A sua negligência espiritual resultou numa crise econômica. Nos anos que precederam a profecia de Ageu, o povo vivia triste e abatido, sem muito para comer e pouco para fazer. Estava de volta a Jerusalém. Construíram suas casas, mas lhe faltou graça e disposição para concluir a construção principal da cidade, a casa de Deus, para que as bênçãos viessem, para que eles pudessem ser um povo santo, separado de toda impureza e contaminação. O dia da bênção, Ageu 2:19. Mas a graça, a persistência de Ageu, o povo reconheceu sua grande necessidade, considerou bem a sua situação e procurou se santificar ao Senhor.
3 meses depois disso, os alicerces do templo estavam completos. E agora, Judá se chegava a Deus. Por isso o Senhor lhe disse, desde esse dia vos abençoarei. Ageu 2:19. As colheitas agora seriam abundantes, os celeiros ficariam cheios, porque iriam contar com a santidade de Deus novamente. A videira, a figueira, a romeira e a oliveira agora dariam os seus frutos. A última mensagem de Ageu é repleta de promessas. Nós já vamos voltar para a última mensagem. Vamos à terceira, a repreensão e promessas de bênçãos. Ao 24º dia do mês nono, agora já é o mês nono, 24º dia, no segundo ano de Dario, isso corresponde a 18 de dezembro, era o mês de Quisleu, não é? No segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, vamos à terceira mensagem, assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo, não é? Ela aparece aqui várias vezes, se alguém lava carne santa na aba da sua veste, e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará esse santificado. A carne era santa, estava na veste, mas tocava o pão, guisado, o vinho, o azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará esse santificado? E os sacerdotes responderam e diziam, não, uma coisa santa não santifica a outra, não é? E disse Ageu, e se alguém que tinha se tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar numa alguma dessas coisas, ficará isso imundo? E os sacerdotes responderam e diziam, sim, ficará imundo. A lei dizia isso, se uma coisa imunda tocasse outra, aquela coisa ficava imunda. Os sacerdotes vão dizer, sim, ficará imundo. Então respondeu Ageu e disse, amém? Assim é esse povo, e assim é essa nação diante do meu rosto. Eles tinham ficado imundos. Disse o Senhor, e assim é toda a obra de suas mãos, e tudo aquilo que oferece, imundo é, porque eles estavam imundos. Eles precisavam santificar, se consagrar, santificarem novamente a Deus. Agora, pois, aplicai o vosso coração a isso, desde esse dia em diante, antes de pôrdes pedra sobre pedra no templo do Senhor, eles deveriam se santificar. Depois daquele tempo veio alguém a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vindo ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Ainda parece que havia entre o povo alguma coisinha lá que eles estavam imundo, tirando. Olha só, veio alguém ao monte, 20 medidas, mas só havia somente 10. Continuavam no engano, né? Continuava imundo. Veio ao lagar para tirar 50, mas havia somente 20. Por quê? Por causa da imundície. Né? Feri-vos com queimadura, e com ferrugem, com saraiva, em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. O Senhor estava chamando a atenção que não era só construir, o povo tinha que santificar. Não é só vir à casa de Deus, tem que vir em santidade. Se muita gente passasse mais tempo diante de Deus, preparando o coração para adorar a Deus, do que diante do espelho, se arrumando para vir à casa de Deus, nosso culto seria mais abençoado. Porque cultuar a Deus não é só vir, tem que santificar, tem que vir com uma atitude santa, tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. Ponde, pois, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. Tem que vir com o coração santo. Não é? Estava fazendo a obra, mas o coração não estava lá, estava imundo, estava edificando de forma imunda. Tem que pôr o coração todo na obra de Deus. Há ainda semente no celeiro? É uma pergunta. Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira,
nem a oliveira tem dado seus frutos, mas desde esse dia vos abençoarei. Alguns estavam perguntando por que ainda está faltando fruto na videira, na figueira, na romeira, na oliveira, porque vocês ainda não estão santificados. É preciso santificar, é preciso ter o coração inteiro naquilo que se faz, na obra de Deus. Por isso que ainda estava faltando fruto. Mas se eles ouvissem, atentassem para santificarem, olha a promessa, mas desde esse dia vos abençoarei. Quando eu começava a santificar, vinha a bênção de Deus. E agora veio a última mensagem. Capítulo 2, verso 20 a 22, é a mensagem mais curta do livro, mas uma mensagem potente, principal, de promessa da bênção de Deus. A última mensagem de Ageu, ela é repleta de promessas. O profeta encerra o seu livro tratando do futuro das poderosas nações gentílicas. Serão esmagadas antes do início do reino milenal do Messias de Israel. A mensagem é escatológica. Ela também aborda a passagem do dia do Senhor, bem como a soberania do escolhido de Deus, o Messias. Ageu 2, 20 a 22, abalarei o céu e a terra. Aqui Ageu recebeu uma segunda revelação de Deus, quando o Senhor tinha em mira Zorobabel, o governador de Judá, declarando que, como fizera antes, na segunda mensagem, que abalaria o céu e a terra, no verso 7, declara também que derrubará os reinos, as nações e destruirá o seu poderio. Considerando essas palavras, à luz da história e da interpretação bíblica, vemos que essa profecia não ocorreu naqueles dias, mas aponta para os eventos dos últimos dias. O profeta atravessa séculos e chega ao tempo quando as nações serão subjugadas pelo poder de Deus. E Israel não sofrerá mais nas mãos de seus inimigos. Findará-se a grande tribulação. Virá o milênio, época áurea do Messias. Os eventos bíblicos mencionados no verso 22 enfocam a batalha do Armagedon, que trata o livro do Apocalipse. Escolhido, anel de selar, Ageu 2, 23, as últimas palavras de Ageu versam sobre o Messias. O governador de Judá pertencia à casa de Davi, era chamado príncipe de Judá. Fazia parte, portanto, da linhagem humana de Cristo. A história, no entanto, não revela qualquer grande honra que lhe tenha sido concedido. As honras de que tratam esses versos serão concedidas a outro, construtor do templo, num tempo futuro, o Messias. Zorobabel é aqui um tipo do Messias, o escolhido de Deus, representando aqui como um anel de selar, que era o anel do rei. Isso simboliza autoridade e soberania. Como Zorobabel, quando Cristo vier, terá muito a ver com a casa de Deus e exercerá total domínio sobre a terra e sobre todos os povos. Naquele dia, o dia do Senhor, em sua vinda, cumprirá plenamente a profecia do capítulo 2, verso 9, quanto a glória da última casa será maior do que a da primeira. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, tornarei a Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar. Olha o anel do selo, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Aqui Zorobabel representa o Cristo. Com essa profecia quanto ao futuro, Ageu encerra o seu livro. Toda oposição será eliminada e o Messias, o escolhido de Deus, virá em glória e poder para exercer o seu legítimo direito de rei, soberano Senhor sobre o mundo. A casa de Deus será estabelecida em Jerusalém. Vamos então à última mensagem, capítulo 2, verso 20. Foi no mesmo dia
da terceira. E veio a palavra do Senhor segunda vez. Pode ter vindo a palavra de manhã e essa veio à tarde. Segunda vez, Ageu, aos 24 do mês, dizendo, é no mesmo dia, corresponde a 18 de dezembro, de Quisleu, fala Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo, farei tremer os céus e a terra. Essa quarta mensagem é dirigida só a Zorobabel. Aqui não é dirigida a Josué. Note que as outras é dirigida a Zorobabel e a Josué. A terceira é dirigida aos sacerdotes, mas essa somente a Zorobabel. Quando é dirigida a terceiros sacerdotes, coisa imunda, purificação, santidade, mostra também o sacerdócio de Cristo. Mas aqui mostra o reinado. Fala Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo, farei tremer os céus e a terra. Ageu 2,7 fala a mesma coisa. Derribarei o trono dos reinos. Olha aí a destruição das nações. A pedra que Daniel viu chocando a estátua. E destruirei a força do reino das nações. Todos os reinos aqui acabando sua força. E destruirei o carro e os que nele se assentam. E os cavalos e os que andam montados nele sairão. Cada um pela espada do seu irmão. Todos os tronos, todos os reinos sendo destruídos para servir o único Senhor, o reino milenal. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, e tomarei, ó Zorobabel, tipo de Cristo, filho de Satiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar o trono real, o anel de selar os documentos, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Aqui aponta que o Cristo viria da descendência de Zorobabel. Daí a importância do nome de Zorobabel na genealogia de Jesus, Mateus 1, Lucas 3. Com isso, concluímos esse pequeno livro, mas que mensagem profética. Que 4 mensagens, uma diferente da outra, sendo que a terceira e a quarta é dada no mesmo dia, veio a palavra segunda vez, dirigida somente a Zorobabel, palavra de afirmação. Com isso, terminamos o livro de Ageu. Estude esse livro, leia, de repente ouça o vídeo novamente, anotando, escrevendo. Se você quer aproveitar bem, escreva o que nós estamos falando. Tem uma pessoa que ela diz que toda vez que ouve, ela ouve com um caderno, anotando, porque nós damos aqui várias informações. Que Deus te abençoe, ajude-nos a divulgar o nosso canal. Esse canal é feito para quem gosta de estudar a Bíblia sistematicamente. Ao entrar PR Eugênio Piacentini, clique na foto, vai aparecer o menu, vai lá no playlist, você acha as pastas organizadas de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis até Ageu. Só falta 2 livros, Zacarias e Malaquias, e concluiremos todo o Antigo Testamento. Você também pode pesquisar como você quiser. Você pode ir no search por Isaías 26, PR Eugênio Piacentini, aparece o nosso vídeo ali. Se você está lendo a Bíblia, tem alguma dúvida, quer ver se a gente responde, vai lá e assista o comentário. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Divulgue o nosso canal, nos ajude a promulgar a palavra de Deus através do YouTube. Deus vos abençoe. Um beijo no coração de vocês, pela graça de Deus, mais um livro concluído. Amém e amém.